Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 4 de março de 2022, celebramos esta primeira semana do tempo quaresmal, pedindo ao Senhor a graça da conversão. A abstinência quaresmal, vós consagrastes a Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis das trevas à luz. Ficai presente agora a Igreja, ficai presente a penitência, pela qual vos suplicamos, para os pecados indulgência. Por vossa graça perdoai as nossas culpas do passado, contra as futuras protegei-nos, manso Jesus pastor amado. Para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, Trindade Santa somo bem, novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo. Amém. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, também as pessoas pelas quais nós queremos rezar. Ó Deus, assisti com a vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, publicou em 1987 a legislação suplementar ao Código de Direito Canônico que diz respeito à prática do jejum. Os cânones 1251 a 1253 dizem o seguinte: toda sexta-feira do ano é dia de penitência, a não ser que coincida com a solenidade do calendário litúrgico. Por exemplo, este ano, a solenidade da Anunciação do Anjo Gabriel a Nossa Senhora, dia 25 de março, cai numa sexta-feira. Nesse dia, por tratar-se de uma solenidade, mesmo que caia na sexta-feira dentro da Quaresma, não se faz jejum, pois é dia de festa litúrgica. Toda sexta-feira do ano, os fiéis abstenham-se de carne ou outro alimento, ou pratiquem alguma forma de penitência, principalmente obra de caridade ou exercício de piedade, ou seja, oração. A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, memória da paixão e morte de Cristo, são dias de jejum e abstinência. A abstinência pode ser substituída pelos próprios fiéis por outra prática de penitência, caridade ou piedade, particularmente pela participação nesses dias da Sagrada Liturgia. Devemos prestar atenção, pois a Igreja nos ensina a fazer o jejum e a abstinência,
São duas coisas diferentes, mas que têm o mesmo sentido penitencial. O jejum é para pessoas entre 18 e 60 anos de idade. Jejum significa, segundo a Constituição Apostólica Penitemini de Paulo VI, fazer uma única refeição durante o dia, mas não proíbe de consumir um pouco de comida de manhã e à noite. O verdadeiro sentido do jejum não significa só deixar de comer, pois isto seria uma dieta. Além de deixar de comer, a pessoa deve fazer o propósito de dar a alguém necessitado este alimento ou o valor dele. Já a abstinência é para todas as faixas etárias, acima de 14 anos, e trata-se de não comer carne vermelha às sextas-feiras do ano e da quaresma. Além da carne vermelha, pode-se escolher outro alimento e bebida que a pessoa se propõe a não comer às sextas-feiras da quaresma, como sinal de penitência. Exemplo, a pessoa pode deixar de comer chocolate ou tomar bebida alcoólica ou refrigerante durante todo o tempo quaresmal, até a noite do sábado santo. As crianças menores de 14 anos também podem ser educadas desde já de se abster de algum alimento, como por exemplo doces ou refrigerantes, como gesto concreto da vivência do seu tempo quaresmal. A observância da obrigação da lei do jejum e da abstinência pode não ser realizada por uma razão justa, por exemplo, problemas de saúde. Por que abstinência de carne e não de peixe? A resposta tradicional aderiu ao fato de o peixe ser menos caro na época. Era o alimento dos pobres. Então não teria sentido a pessoa deixar de comer carne vermelha na sexta-feira da Paixão, como nas sextas-feiras da Quaresma, mas comer certos tipos de carne de peixe, por exemplo, o bacalhau, que são mais caros que a própria carne. Outro motivo é porque a carne vermelha é mais apreciada que a carne de peixe, apesar de que esta tendência também esteja mudando. Água e remédios não quebram o jejum. O Catecismo da Igreja Católica, número 2034, nos diz que o jejum e a abstinência contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. Por isso, não devem ser feitos apenas como uma obrigação, mas sim como um caminho de crescimento na fé. Ou seja, é um domínio sobre nossas vaidades e paixões, sobre nossas vontades, para que a vontade de Deus se manifeste em nós. Os tipos de jejum são os seguintes: jejum da igreja consiste então no café da manhã simples e mais uma refeição no dia, mas sem exageros. Fora desses horários não se deve comer nada. Jejum, pão e água significa tomar o café da manhã antes das 8 e sem exageros. Depois, durante o dia, comer só pão e tomar água. Evitar de tomar água e comer pão juntos, pois isto pode fermentar no estômago e dar dor de cabeça. Este jejum é para quem já está acostumado a fazer jejum e que não tenha problemas de saúde. O jejum, pão e água, termina às 18 horas. Jejum à base de líquidos. Tomar café da manhã antes das 8 horas. E depois, durante o dia, tomar água ou algum tipo de suco de frutas ou legumes, ou caldos líquidos e quentes que contenham sal. O jejum completo seria então o café da manhã antes das 8 horas e depois, durante o dia, somente água. Este tipo de jejum termina às 16 horas. Lembrar que o jejum não é um teste de resistência, mas uma forma de você se disciplinar. Se você for capaz de renunciar a comer e beber algo, que é um direito natural da pessoa, significa que você será capaz também de renunciar ao pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao Senhor que nos ajude nesse tempo quaresmal a fazermos o jejum
que Deus deseja, que é justamente o jejum do pecado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sede propício, Senhor, ao vosso povo, para que, repelindo sempre o que vos desagrada, se alegre em cumprir a vossa lei. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a vós, a vossa família, o dia de hoje, os vossos trabalhos e estudos, e todas as pessoas que pediram as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.